Senhoras e senhores, excelentíssimas autoridades, povo chapadense, muito boa noite. Boa noite, gente. Aí, vamos animar para esquentar, né? Com esse ventinho, com esse friozinho. Sejam todos bem-vindos à praça principal da Chapada dos Guimarães, neste projeto que é com grande honra e imensa satisfação que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da primeira Promotoria de Justiça Civil de Chapada dos Guimarães, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, promove neste momento o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Chapada dos Guimarães, uma ação do projeto Cotítio Aberto. Sejam todos muito bem-vindos. Convido o idealizador e moderador do debate, promotor de justiça, Leandro Volosco. Convido o senhor Gilberto Schweizer de Melo e Otávio Alves de Melo. Convido agora o senhor Sidney Varanes de Souza e Carlos Henrique Martins. E para fechar a nossa composição, o nosso dispositivo de debate, convido a senhora Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira e Osmar Froner de Melo. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça que atua na defesa do patrimônio público em Cuiabá, Gilberto Gomes. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo Procurador de Justiça, que atua na defesa da cidadania e do consumidor, Edmilson da Costa Pereira. E fazemos um agradecimento especial ao Major Magalhães e toda a sua equipe. Major Magalhães é o comandante da primeira Companhia Independente de Chapada dos Guimarães, que hoje nos apoia neste evento. Senhoras e senhores, o projeto Cotítio Aberto possui a finalidade de fomentar debates com os candidatos à Prefeitura de Chapada dos Guimarães para ampliar a discussão e divulgação das propostas e intenções dos candidatos à eleição municipal, acerca da resolução de problemas e de melhorias para a população. Neste sentido, os 5 temas estruturantes do projeto Cotítio Aberto são os seguintes: saúde pública, educação, transparência, participação, controle popular e finanças públicas, meio ambiente e habitação. Hoje, nesse primeiro debate, nós trataremos especificamente dos temas transparência, participação, controle popular e finanças públicas e meio ambiente. Convido agora para fazer a abertura oficial do projeto Cotítio Aberto, o idealizador e moderador do debate, promotor de justiça, Leandro Volosco. Muito boa noite. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui hoje para esse momento democrático no qual nós estaremos ouvindo e refletindo sobre as propostas e as ideias dos candidatos e da candidata ao cargo de prefeito ou prefeita municipal de Chapada dos Guimarães. A ideia é justamente que vocês possam ouvir atentamente. Nós tivemos aí a participação da população através de perguntas. Esperamos que todos possam desfrutar deste ato de civilidade. Então, agradecer também e principalmente a cada um dos candidatos que aceitaram o convite para estarem aqui hoje nessa festa democrática. Muito obrigado e vamos ao cerimonial. O debate será constituído em 4 blocos: moderador, candidato, população e considerações finais. Antes do início dos debates, serão sorteados os temas para os blocos.
Adiantamos que não serão permitidas quaisquer manifestações com bandeiras, banners ou cartazes. Isso vale também para vaias e aplausos. Pedimos a compreensão de todos nesse sentido. Candidato ausente. Se algum candidato convidado faltar ao próximo debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifica pelo nome. Em nenhuma hipótese será admitido comentário ofensivo ou agressivo em relação à falta do candidato ausente. Papel do moderador. O moderador não fará qualquer crítica direta ou indireta aos candidatos, seja verbalmente, seja com expressões ou gestos. Também não poderá emitir opinião pessoal, nem juízo de valor sobre qualquer dos candidatos ou suas respostas. Ao mediador caberá, porém, manter a ordem no recinto. Ele caçará o som do candidato que ultrapassar seu tempo e insistir em continuar falando. E poderá advertir os candidatos para que cumpram as regras do debate. Direito de resposta. Se um candidato citar um adversário de modo ofensivo, o moderador poderá conceder a este 1 minuto para que ele responda às acusações, desde que o citado solicite o direito de resposta. O ofendido deve se manter dentro do tema. Caberá ao moderador conceder ou não o direito de resposta. Se possível, o direito será concedido na hora, mas a decisão poderá demorar alguns minutos. Generalidades. Haverá um temporizador para calcular o tempo destinado para cada fala, e o moderador fará o controle do tempo e do uso da palavra. Para dar publicidade e ampla divulgação do projeto Cotítio Aberto, foi criado um sítio eletrônico para postagens dos vídeos e imagens do debate, bem como para captação das perguntas direcionadas aos candidatos. O referido sítio eletrônico ficará online até o término das eleições, que ocorrerá no dia 2 de outubro de 2016. Acessem www.mpmt.mp.br/debate Chapada 2016 e confira. Comunicamos que as presentes regras foram aceitas e que as mesmas foram protocoladas junto ao cartório da 34ª Zona Eleitoral para conhecimento. E o regulamento desse debate foi assinado por todos os candidatos e pelo promotor de justiça, ora moderador. Senhoras e senhores, vamos passar para o bloco 1. Neste bloco, o moderador fará um questionamento para cada candidato dentro do tema sorteado. Os candidatos serão escolhidos para responder de acordo com o sorteio que será feito na hora. A partir daí, a sequência será: o cerimonial sorteará o candidato para responder a pergunta. Na sequência, será sorteado um comentador da resposta do candidato. O moderador fará a leitura da pergunta em até 1 minuto. O candidato sorteado terá 3 minutos para responder. E na sequência, o candidato comentador terá 1 minuto e 30 segundos para fazer seu comentário. Os candidatos sorteados terão seus nomes excluídos das respectivas urnas até o final da rodada e início do próximo bloco. Então passamos agora para o sorteio do tema deste bloco. O tema será transparência, participação, controle social. Vamos sortear agora o primeiro candidato que considerará a primeira resposta. Candidata Thelma, um dos sinais exteriores de corrupção e logo da falta de transparência na administração é o aumento desproporcional e sem justa causa do patrimônio do agente público. A Lei de Improbidade Administrativa determina a obrigatoriedade de se realizar anualmente a declaração de bens de todos os agentes públicos. Para que se possa ter transparência e fiscalização pelos cidadãos, mistério que as remunerações estejam disponíveis na internet.
Ressalce que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela constitucionalidade. A senhora compromete-se em divulgar na internet o registro dos nomes de todos os servidores públicos, contratados e comissionados, ocupantes de cargo de confiança e os seus valores de salários, gratificações e demais benefícios por eles percebidos? A senhora se compromete em exigir a declaração anual de bens por parte de todos os agentes públicos de Chapada dos Guimarães? Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos nossos candidatos que aqui estão e agradecer a Excelência, Dr. Leandro, por esta oportunidade. Bem, esse tema transparência, para nós, ele é um tema muito especial. A minha origem é uma origem democrática. Sempre estivemos participando de todos os movimentos democráticos no nosso país. Junto a Dante de Oliveira, fosse nas diretas já, fosse na Constituinte, né, de 88, a Constituinte Cidadã, onde ali nós começamos os primórdios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ali reza todos os instrumentos de planejamento que visam exatamente a transparência da nossa administração. Quero dizer, Excelência, que ao olhar o site da Prefeitura que aí apareceu, e nós entramos diversas vezes, ele é um site em que apresenta muito pouca informação para o cidadão. Aliás, já foi colocado que ali não tem a relação dos servidores, não temos a relação de quanto cada servidor recebe, e esse compromisso eu vou assumir, porque cada servidor, inclusive o prefeito, é pago pelo cidadão, pelos impostos que o cidadão paga. E nós temos que abrir... Por favor, sem manifestações. E nós temos que dar ao cidadão a oportunidade de acompanhar não apenas o número de servidores e quanto o servidor gasta, ali recebe, mas também o prefeito tem que ali prestar contas daquilo que ele recebe, porque ele também é pago pelo cidadão que contribui com os impostos. De outra maneira, nós também não podemos deixar, e aí eu assumo o compromisso, né, de que as pessoas que forem compor o nosso governo, elas terão sim que apresentar o seu imposto de renda anual, porque nós não, a prefeitura, ela não é lugar para enriquecer as pessoas que lá vão trabalhar. Lá é lugar de prestação de serviço, e serviço de qualidade ao povo, que é o que nós não assistimos nos dias de hoje, com a atual administração, que mal recebe o cidadão para lá, que vai lá para levar a sua demanda. Então, quero garantir à população a maior transparência, não apenas com relação ao salário, não apenas com relação à questão do imposto de renda, mas também em relação a todos os dispositivos que envolvem os instrumentos legais da Prefeitura, LOA, LDO, Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo. Ok, tempo encerrado. Faremos agora o sorteio de um comentador da resposta da candidata. Na sequência, o candidato comentador terá até 1 minuto e 30 segundos para fazer o seu comentário. Quem fará o comentário? Será o senhor Benedito da Costa Ribeiro Filho. Alô, boa noite, senhoras e senhores, crianças, idosos e jovens. E cumprimentar também a senhora Thelma, como candidata feminina, representando as mulheres. Eu quero dizer, dona Thelma, que o mundo, o Brasil, Mato Grosso, Chapada, está mudando também. Tá? As coisas têm que ser transparentes,
As coisas já não podem ser mais feitas mais por baixo do pano, por baixo do tapete. As coisas têm que ser claríssimas. O povo já não aguenta mais passar por situações embaraçosas como a Chapada passou. E temos, sim, que ter um site demonstrativo de quanto ganha cada funcionário. Temos que ter também um PCCS urgente para essa prefeitura de Chapada, que tá sofrendo, candidato. Com salários pequenos, vamos sim abrir o cofre da prefeitura de Chapada para o povo. É isso que nós como os candidatos, aqui presentes 4, vamos abrir sim, demonstrar o que ganha, em que vai gastar. Se tem um centavo, vamos mostrar para a população na onde gastar estes centavos. Obrigado. Ok. Dando sequência agora, faremos mais um sorteio agora para o candidato que vai responder a uma pergunta do moderador. É o mesmo tema? É o mesmo tema. Candidato Sidney Varanes. Com a palavra, o moderador. Candidato Sidney pergunta sobre conselhos municipais. Atualmente, no município de Chapada dos Guimarães, existem criados, por lei, 24 conselhos. A maioria só no papel. Por ser um município pequeno, é natural que os membros da sociedade civil e do governo façam parte de mais de um conselho. É possível e talvez até desejável a fusão ou união de certos conselhos para melhorar a sua eficiência. Porém, a maior dificuldade no funcionamento dos conselhos é a visão distorcida e preconceituosa que alguns gestores públicos fazem do papel constitucional dos mesmos. Assim, pergunto-lhe: o que o senhor pensa claramente sobre o papel dos conselhos municipais na divisão de poder e responsabilidade na definição das políticas públicas setoriais? Que propostas tem para aumentar a eficiência dos conselhos e melhorar a sua estrutura? Boa noite a todos e a todas. Doutor Leandro, Thelma, Gilberto, Didi, boa noite. Alô? Tá. Eu queria só fazer uma correção da pergunta anterior e fazer uma justiça ao site da Prefeitura atual. Existe, sim, o local onde se pega a relação de funcionários e o valor que cada um recebe. A informação que está lá é de agosto de 2016, consta 701 funcionários total e, dentro disso, 415 funcionários concursados. Tem os valores de cada um, o prefeito ganha em torno de 20 mil e muitos secretários em torno de 5 mil. Bom, quanto à pergunta feita nesse momento, a nossa proposta quanto aos conselhos é realmente dividir-se o que chamam de poder, né? Que eu não vou falar poder, porque nós temos hoje, como o doutor disse, 24 conselhos criados. Muitos realmente podem se fundir. Dentre os representantes, são mais de 220 pessoas. Então, imagina, a secretaria e a prefeitura trabalhando ativamente com mais de 220 pessoas voluntárias, trabalhando, pensando a cidade e achando as soluções. Então, jamais irei abrir mão dessas pessoas. Para mim, essas pessoas, esses representantes, têm muito maior importância que o próprio secretário da pasta. Então, na nossa proposta, que está registrada no TRE, cada secretaria fica amarrada ao conselho correspondente, aonde nenhum projeto entra ou sai sem passar pelos conselheiros. Eles irão trabalhar junto com o secretário da pasta. Então, o secretário é para executar o que for determinado dentro dos conselhos do município. É isso a minha posição. Agora vamos sortear um comentador. Quem comenta a resposta do candidato é a senhora Thelma de Oliveira. 1 minuto e meio. Bem, com relação aos conselhos, o que nós queremos dizer é o seguinte: a primeira coisa que nós faremos é estruturar a Casa dos Conselhos, onde todos os conselhos estão lá, alguns já funcionando e outros a serem instalados e ainda não conseguiram a estrutura para que possam funcionar dignamente. Nós queremos estruturar,
queremos fazer com que eles de fato funcionem. Agora, principalmente, fazer com que o gestor, ele realmente vá lá para dentro e ouça as demandas que ali são colocadas. Que não adianta existir um conselho para funcionar se depois a demanda ela não será atendida pelo gestor. A outra coisa que nós precisamos fazer: qualificar os nossos conselheiros. Eles precisam saber que o papel deles é fundamental, e só se faz isso com educação de qualidade. Nós só vamos mudar essa realidade e ampliar a participação popular, porque não basta apenas ter o conselho, a população precisa estar lá representada, levando a sua demanda, e para isso ela precisa também estar participando, e nós vamos fazer isso quando tivermos de fato uma educação de qualidade, que é esse o nosso objetivo: universalizar a educação, fazer com que cada pessoa se sinta feliz e realizada ao participar dos conselhos. Ok, passamos agora para o próximo sorteio do candidato que irá responder uma pergunta do moderador. Quem responde agora é o senhor Benedito da Costa Ribeiro Filho. Palavra ao moderador. Candidato, lhe pergunto sobre sabatina de indicados à secretaria pelo Conselho Municipal. Considerando que o poder emana do povo, que o exerce de duas maneiras: indiretamente por eleições e diretamente através, por exemplo, da participação nos conselhos municipais, o senhor veria como uma boa prática administrativa a sabatina ou recomendação dos indicados aos cargos de secretários municipais pelos respectivos conselhos municipais? Por exemplo, a sabatina ou recomendação pelo Conselho Municipal de Saúde do indicado pelo senhor, se eleito, a secretário municipal de saúde? O senhor enviaria um projeto de lei à Câmara para regulamentar o assunto? Olha, se eu for prefeito, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos mudar algumas situações. Por exemplo, as pessoas têm que estar preparadas para assumir os cargos. As pessoas têm que ter a sua ficha limpa para estar preparado para assumir o poder. Porque um governante não vai assumir sozinho. E se o povo me escolheu, também eu vou ter que escolher as pessoas preparadas em combinação junto com o prefeito. Vai ter que estar, sim, senhor. Entendeu? As pessoas vão ter que estar, um pacto junto com o prefeito, junto com o povo, para que nós escolhemos as pessoas preparadas, indicadas pela população. Alguns cargos, sim. Alguns cargos nós vamos colocar na mão das pessoas ou da sociedade organizada, ONGs, associações de bairros, para que se sinta representado junto à prefeitura, comandado, se Deus quiser, pelo Didi. E vai ser transparente, totalmente uma prefeitura aberta à população, com controle das ouvidorias, das câmaras dos vereadores, dos conselhos e das organizações não governamentais. O meu mandato será um mandato participativo e popular. A população que vai coordenar e vai encaminhar os pedidos de emergência para que podemos fazer a necessidade. Hoje, o Ministério Público está de parabéns. Mostrou a necessidade do povo chapadense sofrido nesse vídeo que nós assistimos aí. É uma calamidade a situação do povo chapadense. Tem sofrido muito, doutor Leandro. A gente tem nessa caminhada que a gente tem feito aí, a pessoa tem que marcar hora para morrer e hora para viver. Porque a situação de mobilidade está um caos no nosso município de Chapada dos Guimarães. Candidato, o senhor ainda tem 45 segundos para suas considerações. Podemos? Ok, então vamos sortear agora o comentador da resposta. Senhor Sidney Varanes, 1 minuto e meio.
Alô, oi. O que é correto, eu tenho que dizer e justificar. E o que está errado, a gente vai dizer. Quanto à questão dos conselheiros, né, dos conselhos, as pessoas que representam, no meu entender, o que falta é um pouco de valorização dessas pessoas, nem tanto treinamento, porque são pessoas preparadas, pessoas que representam os seus setores e que, infelizmente, há muitos anos não tem nenhum ponto de valorização. Essas pessoas entram no conselho, o conselho é forçadamente desmotivado e aí o conselho para de funcionar. Então, no caso da proposta, da pergunta feita pelo Dr. Leandro, está também registrado em nosso plano de governo, no qual os secretários serão candidatos. Esses secretários irão se candidatar ao cargo. Eles terão que apresentar a formação e experiência para assumir o cargo. Eu sou talvez o único candidato com poder de fazer isso, porque nós fizemos uma chapa pura. Nós não fizemos coligação, não temos nem um mínimo de compromisso com outros partidos. Então, os únicos que estão garantidos na nossa gestão é o prefeito e o vice, que eu quero convidar a sentar aqui na mesa junto com os outros vices. Carlos Henrique Martins, pessoal. Bom, Por favor, sem manifestações mais uma vez, e gostaria de frisar que, se a plateia se manifestar no tempo do candidato, infelizmente, nós teremos que cortar o microfone e o tempo do candidato. Então, peço a compreensão de todos para que nós não prejudiquemos o debate, ok? Passamos então para... Ele tem mais tempo? Tem mais um tempinho? Encerrou? Acabou. Já esgotou, né? Ok. Então, passamos agora então para o sorteio do comentador da resposta. Agora é o... Outra pergunta, ok. Passamos agora então o próximo sorteio para quem vai responder a pergunta do moderador. Ok, quem responde agora é o senhor Gilberto de Mello. Candidato Gilberto, transparência administrativa. Falar de transparência na administração pública é falar de combate à corrupção. Vivemos em uma era cada vez mais tecnológica e integrada. Nosso país atravessa um interessante cenário de combate à corrupção, onde o Ministério Público, ao lado da população, aponta alguns desvios. Chapada dos Guimarães ocupa apenas a posição de número 53, de um total de 141 municípios no ranking de transparência do Ministério Público Federal, divulgado agora em junho deste ano. Porém, para além de cumprir-se com as leis federais, imagina-se a implantação de outras ferramentas capazes de garantir a transparência pública, como, por exemplo, o cadastramento dos cidadãos que desejassem receber em seus e-mails, via sistema push, qualquer informação sobre receitas ou despesas públicas, licitações e contratos administrativos. Qual é o vosso compromisso com a transparência administrativa e que propostas tem? Boa noite a todos. Satisfação, doutor Leandro, por essa participação nesse debate, que vai engrandecer muito a escolha de nossa população para que possa entender e compreender e escolher o melhor candidato para prefeito de Chapada dos Guimarães. A transparência, ela é super importante para uma gestão. Após a LRF, em 2000, quando a gente se conhece histórias, e muitas histórias, que o prefeito andava até com um cheque no bolso, e a LRF veio para contribuir com as nossas vidas e fazer essa aproximação da população nessa fiscalização de tudo que é gasto no município. E o nosso compromisso é esse, doutor Leandro. Quando nós fomos prefeito de Chapada, nós não tivemos nenhuma ação na atuação da gestão, nenhuma ação de improbidade administrativa, e tivemos apenas uma ação trabalhista durante 4 anos. Tive problemas posteriores de prestação de conta, mas no momento da gestão, ela foi uma gestão muito transparente, acompanhada pelo Ministério Público. O Ministério Público de Chapada, em 2005 a 2008, quero aqui ressaltar o trabalho do Dr. Jaime Romaquer, muito presente e muito atuante
naquele momento, naquele período que Chapada passava, e foi muito claro, todas as observações que eram feitas pelo Ministério Público, a nossa administração cumpria fielmente e dava as informações necessárias para que pudesse aumentar a cada dia essa transformação. É lógico que na minha época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha as redes sociais, não tinha esses implementos que hoje tem. Mas com certeza com o compromisso que eu tenho com Chapada, de aqui morar, de aqui viver, de aqui ter família constituída, ser da terra, ser daqui, é um compromisso com a nossa gente, porque nós não podemos marcar a nossa história e depois que quando acabar o mandato, estar de olho, cara a cara, com cada um de vocês, e você apontar o dedo, você fez mal ao nosso povo, fez mal às contas públicas. Tudo vai ser transparente. Não só o acompanhamento de quanto se gasta na educação, na saúde, os seus percentuais, mas como se gasta. Como se gasta que vai ser o norte da nossa administração. E cada secretário municipal, aqui não quero ser demagogo, porque nós precisamos de partido político para ser candidato. Nós precisamos fazer composição para ter uma boa gestão. Nós precisamos fazer certas composições para ter o andamento necessário e possível para se fazer as coisas que precisam ser feitas. Nós iremos, sim, indicar secretários competentes e capazes e técnicos para que a população avalie os conselhos. Ok, candidato, tempo esgotado. Passamos agora para o sorteio do comentador da resposta. É o último comentário desta pergunta. Aí encerramos o primeiro bloco. Senhor Sidney Varanes. Alô? Bom, vamos lá. Respondendo à pergunta do promotor sobre o ranking de transparência do Ministério Público Federal, eu queria só complementar que no ano passado, a avaliação feita, o município de 0 a 10, que é a nota máxima dada pelo Ministério Público, recebeu nota 0,4. De 144, ele estava na posição 114. Hoje melhorou muito esse ano. Está com 6,6, que ficou na posição 53. O que tem que ser feito para o município ficar na nota 10? Ele tem que, primeiro, o site apresentar dados dos últimos 6 meses, contendo o resultado dos editais. Outra coisa que está faltando, o site apresenta relatórios estatísticos contendo a quantidade de pedidos de informação recebidas, atendidas. Está faltando ainda possibilidade de entrega de um pedido de acesso, que existe indicação precisa de site de funcionamento do SIC físico. Não há indicação de órgãos, não há indicação de endereço, não há indicação de telefone, não há indicação de horários de funcionamento. E ainda falta também apresentar possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação. E ainda falta o portal disponibilizar endereços, telefones dos respectivas unidades e horários de atendimento. Ok, candidato, tempo esgotado. Passamos agora para o segundo bloco.